Olá, pessoal! Vamos ver esse conteúdo sobre marcas de oralidade, certo? O que são essas marcas de oralidade dentro da escrita, né? São o que normalmente a gente costuma expressar quando estamos falando, conversando, certo? Informalmente. E a partir disso, para-se um pouquinho, faz-se uma pausa, ou então a gente tem algumas expressões que são de expressão popular, que a gente costuma, né, de dialetos, dependendo da região, você tem uma certa maneira de falar, certo? Isso tudo são marcas de oralidade, você costuma mais falar e não escrever. No entanto, em alguns determinados gêneros textuais, a gente tem que fazer a transcrição de tudo que se está falando. E aí, nessa transcrição, vão ser encontrados, né, algumas expressões que são marcas de oralidade. Porém, por serem uma transcrição, elas devem seguir determinados padrões, colocando, inclusive, na parte escrita, estas expressões ou marcas de oralidade, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Aeroporto de Zurique, Suíça, 4 de novembro. Diário. Se você pensasse, estaria pensando: ué, o que nós estamos fazendo na Suíça? Eu explico. É que a Índia fica muito longe, mas muito longe mesmo, longe para burro do Brasil. Acho que nem dá para o avião voar direto do Rio até lá. Ele ia ficar sem gasolina no meio do caminho e cair numa floresta da África, onde moram, aliás, desculpa, os grandes mamíferos, elefantes, girafas, tigres, tá? Então é um trechinho do texto de Daniela Schindler, Aeroporto de Zurique, Suíça. O hambúrguer era de carneiro. Diário de uma viagem à Índia. Rio de Janeiro, editora Rocco, ano de 2004, página 27. Então, aqui, nesse pequeno texto, a gente vai trabalhar algumas marcas de oralidade após essa videoaula, certo? Então, olha, as marcas de oralidade são recursos como palavras, expressões próprias de oralidade, como né, aí, pra, repetições, paradinhas, né? Tipo, isso também é uma marca de repetição, de parada, né? De pausa. Frases interrompidas, marcadores conversacionais, como risos, gestos. Essas marcas são mais comuns em gêneros como entrevista, conto popular e diário, e são mantidas a fim de preservar em textos escritos a situação comunicativa. Ou seja, ela tem que ter essas marcas de oralidade para se tornarem mais originais aos seus gêneros, né? Que é a entrevista, para passar tudo que o entrevistado está dizendo, conto popular, porque ele já vem de uma tradição oral, né? E o diário, que é como se você estivesse conversando com uma pessoa, só que em forma de escrita, né? O seu diário pessoal. Certo? Então, por isso elas são mantidas para que os textos mantenham as suas características de entrevista, conto popular e diário, tá bom? Então, olha, agora a página 70 e 71, vamos ver se a 72 ainda tem exercícios, não, 70 até a página anterior. Então, vocês vão fazer, ó, até a 71, vão responder as questões que nós faremos a conferência em aula online, tá? E agora aqui eu vou até passar a segunda explicação, que é a respeito dos pronomes pessoais do caso oblíquo, que eles entram numa oração como complemento verbal, certo? Ora, vão entrar como complemento verbal dito como objeto direto e ora vão entrar como objeto indireto, dependendo do verbo com que ele está sendo montado, tá? Então, olha, aqui ele traz de início, como todos os outros
capítulos, ele primeiro vem com um exercício, né? Aqui é um texto sobre o youtuber Felipe Neto, e aí ele traz um pedacinho do texto para a gente trabalhar as questões dos pronomes, certo? Então, após a videoaula também você vai poder ter condições de responder essas questões. Então, olha, os pronomes pessoais do caso oblíquo associados a um verbo, eles podem exercer a função de objeto. Esse objeto vai depender do verbo, né? Ora ele vai ser direto, ora indireto, certo? 73 exercícios, mas aqui no finalzinho ele já começa com uma observação importante. Alguns pronomes oblíquos, eles já têm a função fixa, né, de ser um objeto direto ou indireto. Agora, outros a gente vai depender do contexto, certo? Outros têm uma função variável, olha lá, dependendo do verbo que complementa. Observe só esse quadro a seguir para você entender melhor essa distribuição. Então, olha, a gente sempre que aparecer o a, o os e o as, ele vai ter a função dentro da frase de objeto direto, tá? Agora, quando aparecer o lhe ou o lhes, eles vão sempre ser objetos indiretos, certo? O lhe e o lhes apenas. Agora, os outros, ó, verifique o me, o mim, o te, o ti, o se, o si, o nos e o vos, eles poderão ser objeto direto ou objeto indireto. Isso vai depender do verbo ao qual eles se ligam. Porque tem verbos que precisam de preposição no seu complemento. Então, logo, se tiver esses detalhes aqui, esses pronomes, eles vão ser objeto indireto. Agora, aquele que o verbo não precisa de preposição para se ligar ao complemento, e quando aparecer esses pronomes oblíquos, eles vão ser objeto direto, tá? Aqui na página 73 também a gente tem exercícios, e na 74, algumas mais explicações para que você possa responder todos aqueles exercícios. Veja alguns exemplos do emprego do pronome oblíquo em frases. Gostei do tênis, por isso comprei-o, certo? Comprei o quê? O objeto, né? O tênis. Então, não tem complemento aí que tenha ligação com preposição. Então, neste caso, o ele vai exercer a função de objeto direto, tá? Porque o comprei é um verbo transitivo direto. Devolvi-lhe a caneta. Lembram que eu falei que o lhe, lá na tabela, ele já está me colocando que vai ser um objeto direto, indireto, aliás, sempre que ele aparecer numa frase. Então, aqui, ó, devolvi-lhe a caneta. No caso, nós temos dois objetos. O lhe, que lá, de acordo com a tabela, me indica um objeto indireto, e a caneta, que é um objeto direto. Então, no caso, este verbo é um verbo bitransitivo, né? Porém, um verbo com objeto direto e indireto. É o verbo conhecido como verbo transitivo direto e indireto, tá? Aqui também, ó, eu te convidei para a minha festa. Quem convida, convida a alguém. Esse verbo, ele exige a preposição a. Por isso, aqui, quando apareceu o te, ele ficou como um objeto direto e depois, ó, para a minha festa, o objeto indireto, que ele tem aqui, ó, uma preposição, tá bom? Então, eu também compreendo que este verbo é um verbo transitivo, direto e indireto, ou bitransitivo, como tá aqui. E mais uma com o T, tá? Só que agora, ó, desejo-te boa sorte, tá? Aqui a gente não tem preposição, mas quem deseja, deseja alguma coisa a alguém, tá? Por isso aqui eu tenho
o T como objeto indireto, porque aqui, ó, eu não tenho nenhuma preposição. Então, essa parte da minha oração vai ser o objeto indireto. Então, aqui, o T vai ter a função de objeto indireto. Então, o verbo desejar é verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo, como ele nos escreve aqui. O eu, o mim, o tu e o ti. De acordo com a norma padrão, os pronomes do caso reto, eu e tu, eles só podem desempenhar a função de sujeito em uma oração. Já os pronomes pessoais mim e ti jamais desempenharão essa função. Veja pelos exemplos. Eu comprei chocolate para ela, tá? Então, ó, eu, sujeito, verbo transitivo direto e indireto, o objeto direto, chocolate, o objeto indireto, para ela. Ó, preposição para. Já nesse outro exemplo, ela comprou chocolate para ti. Ela, sujeito. Comprou, verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto continua o chocolate. Para ti, objeto indireto. Ok? Ó, o ti aqui não tem a função de sujeito. Sempre vai ser objeto indireto ou direto, tá? Mas sempre complemento, nunca sujeito. E aqui, olha, nós temos mais exercícios, tá? E aqui, mais um pouquinho de interpretação teórica. Ao ler as alternativas, tá? Eu sinto vontade de vencer o desafio. Compraram a cadeira ontem. Então, ao ler as alternativas, certamente uma das pronúncias lhe pareceu mais agradável. Então, segundo as regras gramaticais, diante de alguns verbos, os pronomes o, a, os, as, eles passam por uma adaptação fonética, né, de som, para ficarem melhor escutadas, né? Então, isso faz com que varie as desinências verbais. Veja só, fiz todas as compras que o chefe pediu corretamente. Filas corretamente, que é o verbo fiz, que termina com Z, mais o las. Filas. Isso a gente viu um pouquinho em pronomes, né? Se vocês não se recordam, volte lá em pronomes e também em alguns trechos dos verbos, e aí vocês vão ver que diante de alguns verbos, dependendo de suas terminações, a gente tem que utilizar o las ou o no, o na, o nas. Põe o sapato agora. Põe no agora, tá? Então, é o verbo pôr adaptado com o no, né? E não só com o. Iria ficar muito estranho. Põe o. Então, a gente colocou põe no, de acordo com as regras da língua portuguesa. E o mesmo acontece com lo, lá, los, las, tá? E com alguns verbos que terminam com Z, tá? Então, agora, a partir destas explicações, você tem condições de fazer os exercícios até a página 76, certo? Só que, como nós já combinamos inicialmente, vocês vão fazer as lições até a página 72, certo? E aí nós faremos a correção. Não, 72. Acho que vocês têm condições de fazer um pouquinho mais. Não, é isso mesmo, tá? Então, até a página 72, vocês farão os exercícios, tá? Então, fica combinado, de 70 a 72, verificação na aula online, ok? Então, nos vemos até lá.